Você está ouvindo História em Versões. Bem-vindos ao podcast História em Versões. Eu sou Matheus Souza e ao longo deste episódio viajaremos para a Rússia do início do século XX, uma nação marcada pela autocracia dos czares, tensões sociais crescentes e a turbulência da Primeira Guerra Mundial. Vamos acompanhar a Revolução de Fevereiro, que abalou o governo imperial, e a Revolução de Outubro, que levou os bolcheviques ao poder. Além disso, exploraremos anos turbulentos da Guerra Civil Russa e como o Partido Comunista, liderado por Vladimir Lenin, mudou o país na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Revolução Russa, um dos episódios mais significativos do século XX, é um marco na história que nos permite compreender as profundas mudanças que moldaram a Rússia e o mundo. Para entender a Revolução Russa é essencial mergulhar no contexto histórico da Rússia no início do século XX. Na virada do século, a Rússia era um vasto império, cobrindo uma extensão de terra que se estendia da Europa Oriental à Ásia. O país era marcado por desigualdades sociais profundas. Enquanto a nobreza e a monarquia desfrutavam de riqueza e privilégios, a maioria da população vivia em condições precárias. Os camponeses, que constituíam a maior parte da população, enfrentavam a servidão e a pobreza, como poucos direitos e acessos a terras. Além disso, o sistema político da Rússia era autocrático e altamente centralizado. O czar Nicolau II detinha o poder absoluto e governava com mão de ferro, reprimindo qualquer forma de oposição política e limitando as liberdades civis. A repressão política e as condições de vida insustentáveis criaram um caldeirão de insatisfação e descontentamento entre o povo russo. O contexto internacional também desempenhou um papel importante na Revolução Russa. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto devastador na Rússia. O país enfrentou derrotas militares, escassez de alimentos e um aumento no descontentamento popular devido aos sacrifícios exigidos pela guerra. Isso levou a protestos em larga escala e uma crescente demanda por reformas. O ano de 1917 foi um ponto de virada. O Domingo Sangrento, em que tropas czaristas abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo, em 9 de janeiro, resultou em muitas mortes e intensificou o descontentamento e a determinação do povo em buscar mudanças. Nesse contexto, a Revolução Russa se tornou praticamente inevitável. As tensões e demandas por reformas se acumularam e a insatisfação popular alcançou um ponto crítico. A Revolução Russa estava prestes a eclodir, trazendo consigo um período de agitação e transformação que iria remodelar a Rússia e ter consequências duradouras para o mundo. As causas profundas da Revolução Russa remontam a décadas de descontentamento e desigualdades que se acumularam no Império Russo. A sociedade estava dividida em classes distintas, com a aristocracia e a nobreza desfrutando de privilégios imensos, enquanto a maioria da população, composta por camponeses e trabalhadores, sofria a pobreza e a exploração. Essa disparidade social criou um ambiente propício para a agitação e a revolta. Movimentos políticos e sociais, como os socialistas e os anarquistas, ganharam força durante esse período. Os socialistas, divididos entre mencheviques e bolcheviques, buscavam reformas sociais e políticas profundas. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, emergiram como uma força revolucionária determinada a tomar o poder. As ideias socialistas, especialmente as de Karl Marx, exerceram uma influência significativa sobre esses movimentos, promovendo a igualdade e a justiça social como seus objetivos fundamentais. Em fevereiro de 1917, a situação da Rússia atingiu um ponto de ruptura. O estopim foi o Domingo Sangrento, em 9 de janeiro, quando tropas czaristas abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo. Esse evento chocante intensificou o descontentamento e a determinação das massas em buscar mudanças. A insatisfação popular se espalhou rapidamente, levando a greves e protestos em larga escala em todo o país. O desgaste causado pela Primeira Guerra Mundial agravou ainda mais a situação. A Rússia enfrentou derrotas no fronte de batalha, escassez de alimentos e crise econômica. Os sacrifícios exigidos pela guerra tornaram-se insustentáveis e a população culpava o governo pela má administração do conflito. Nesse cenário de insatisfação generalizada e pressões internas e externas,
o governo czarista começou a desmoronar. O czar Nicolau II abdicou ao trono em março de 1917, levando à formação de um governo provisório. Este foi apenas o primeiro passo na tumultuada jornada da Revolução Russa, que continuaria a se desenvolver com a Revolução de Outubro e a ascensão dos bolcheviques. A Revolução Russa é um exemplo poderoso de como desigualdades sociais, insatisfação popular e o contexto de uma guerra mundial podem culminar em eventos históricos que mudam o curso da história. A Revolução de Fevereiro foi um ponto de virada crucial no processo de transformação da Rússia. Em 1917, a situação no país tornou-se insustentável. As crescentes pressões econômicas, a falta de alimentos, a escassez de suprimentos e a frustração generalizada culminaram em uma onda de manifestações e greves em Petrogrado, hoje São Petersburgo, que era o epicentro da agitação. A classe trabalhadora, com o apoio de muitos soldados, foi às ruas exigindo reformas e pondo em xeque a legitimidade do governo czarista. A insatisfação popular era evidente e a atmosfera nas ruas estava eletricamente carregada de esperança e frustração. O czar Nicolau II, enfrentando uma situação cada vez mais difícil e vendo a lealdade de suas tropas desmoronar, tomou uma decisão surpreendente em 2 de março de 1917. Ele abdicou o trono. Essa abdicação marcou o fim da dinastia Romanov, que governava a Rússia por séculos. Em resposta à abdicação do czar, o governo provisório foi estabelecido, composto principalmente por membros da Duma, o parlamento russo. O governo provisório pretendia implementar reformas políticas e econômicas, incluindo a promessa de eleições democráticas. No entanto, essas esperanças iniciais de mudança se chocaram com a realidade. Enquanto o governo provisório tentava consolidar o poder, a insatisfação popular persistia e as demandas por reformas mais profundas cresciam. Além disso, a Rússia permanecia envolvida na Primeira Guerra Mundial, um conflito que continuava a cobrar um alto preço em termos humanos e econômicos. Os eventos de 1917 estavam longe de serem resolvidos. A Revolução de Fevereiro representou um passo importante na derrubada do regime czarista, mas o verdadeiro clímax da Revolução Russa estava reservado para o futuro. Depois da Revolução de Fevereiro, a Rússia estava em um estado de turbulência política. O governo provisório, apesar de suas tentativas de implementar reformas democráticas, enfrentou inúmeras dificuldades para consolidar seu poder. Enquanto isso, os bolcheviques, um grupo de socialistas radicais liderados por Lenin, cresceram em influência. Os bolcheviques acreditavam na necessidade de uma revolução socialista imediata e no fim do governo provisório. Em 25 de outubro de 1917, pelo calendário juliano, e 7 de novembro, pelo calendário gregoriano, os bolcheviques lançaram uma revolta armada em Petrogrado, tomando o controle de importantes locais estratégicos da Rússia. Os bolcheviques lançaram uma revolta armada em Petrogrado, tomando o controle de importantes locais estratégicos da cidade. O evento central da Revolução de Outubro foi a tomada do Palácio de Inverno, a residência oficial do czar, que simbolizava o governo czarista. O Palácio de Inverno caiu nas mãos dos bolcheviques após alguns dias de confrontos, marcando a vitória decisiva do movimento. Com a tomada do poder, os bolcheviques estabeleceram o Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin, como um novo governo. Este marco representou uma mudança fundamental na Rússia, marcando o início do governo socialista e a consolidação do poder dos bolcheviques. Os primeiros atos do novo governo incluíam a assinatura do Decreto sobre a Paz, que propôs uma trégua na Primeira Guerra Mundial, e o Decreto sobre a Terra, que redistribuiu terras dos proprietários rurais para os camponeses. Essas medidas refletiram o compromisso dos bolcheviques com a implementação de reformas sociais e econômicas prometidas. No entanto, a Revolução de Outubro não foi sem controvérsias e desafios. Ela desencadeou uma guerra civil na Rússia com forças antirrevolucionárias chamadas de brancos buscando derrubar o governo dos bolcheviques. Isso resultaria em anos de conflitos e instabilidade no país. A Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques, marcou um ponto de virada na história da Rússia e mundial. Representou o triunfo de uma visão socialista e a fundação do Estado Soviético. A Revolução Russa teve impactos imediatos e a longo prazo, tanto na Rússia quanto no cenário internacional.
Um dos resultados mais significativos foi a eclosão da Guerra Civil Russa, que se prolongou de 1917 a 1923. Nesse conflito, forças antirrevolucionárias, conhecidas como brancos, enfrentaram as forças dos bolcheviques, os vermelhos. A Guerra Civil causou devastação, sofrimento e perda de vidas, com a fome e a miséria generalizadas. Os bolcheviques emergiram vitoriosos da Guerra Civil, consolidando seu domínio sobre a Rússia e estabelecendo a União Soviética em 1922. A União Soviética, sob o comando de líderes como Joseph Stalin, promoveu um programa radical de transformação social, econômica e política. Isso incluiu a coletivização agrícola, a industrialização acelerada e um regime de partido único, marcado pela repressão política e ao culto à personalidade. A Revolução Russa também teve um impacto global. Ela inspirou movimentos revolucionários e partidos comunistas em todo o mundo. A Revolução Bolchevique deu origem à Terceira Internacional Comunista, que buscou promover a Revolução Mundial. A Revolução Russa foi um dos fatores que contribuíram para a polarização política na Europa e o subsequente desencadeamento da Guerra Fria, um período de tensão geopolítica entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A Revolução Russa também teve implicações significativas no que diz respeito aos direitos das mulheres. Durante a Revolução, as mulheres russas desempenharam papéis ativos nas fileiras de manifestantes e revolucionários. E a Revolução de Outubro concedeu igualdade de direitos às mulheres. Isso representou um marco importante na luta pelos direitos das mulheres em todo o mundo. No entanto, não se pode negar que a Revolução Russa também trouxe uma repressão política massiva, perseguições e um alto custo humano. Milhões de pessoas sofreram sob o regime stalinista, como prisões políticas, execuções em massa e a grande fome ucraniana, o Holodomor, sendo alguns dos episódios mais sombrios dessa era. Em resumo, a Revolução Russa de 17 teve consequências profundas e duradouras. Ela transformou radicalmente a Rússia e influenciou eventos políticos, sociais e econômicos em todo o mundo. Seja vista como um modelo a ser seguido ou como uma advertência sobre os perigos do radicalismo político, a Revolução Russa continua a ser um tema de intenso debate e estudo, mantendo-se como um dos eventos mais impactantes da história moderna. A Revolução Russa de 1917, um dos episódios mais emblemáticos da história do século XX, deixa um legado complexo e duradouro que continua a ser objeto de análise e debate. Esta revolução, que transformou a Rússia e teve ramificações globais, ressoa como um lembrete vívido de como eventos históricos podem moldar o curso da humanidade. Ao examinar o contexto da Rússia no início do século XX, as causas e desencadeamentos da Revolução, a Revolução de Fevereiro, a Revolução de Outubro e suas consequências, fica evidente que a Revolução Russa foi uma reação acentuada às desigualdades sociais, ao autoritarismo político e à insatisfação popular. A Revolução também foi profundamente influenciada por ideias políticas, principalmente o socialismo, que desempenhou um papel crucial na determinação do destino da Rússia. As consequências da Revolução Russa, como a Guerra Civil Russa, a ascensão da União Soviética e a polarização geopolítica da Guerra Fria, marcaram o século XX e moldaram o mundo contemporâneo. Ela também teve um impacto notável na luta pelos direitos das mulheres. No entanto, o legado da Revolução Russa é ambíguo. Enquanto inspirou movimentos revolucionários e avanços em áreas como a igualdade de gênero, também trouxe repressão, violência política e sofrimento humano em larga escala. A Revolução Russa serve como um lembrete da complexibilidade das mudanças políticas e sociais e da importância de examinar de perto as implicações de tais transformações. Em última análise, a Revolução Russa é um exemplo notável de como eventos históricos podem ter repercussões duradouras e profundas. O estudo desse capítulo da história nos permite não apenas entender o passado, mas também refletir sobre as lições que podemos extrair para que possamos moldar o futuro mais justo e equitativo. A Revolução Russa permanece como um farol que ilumina as complexibilidades da história humana e a capacidade de mudança radical que reside nas mãos da sociedade. Esse foi o episódio sobre a Revolução Russa. Espero que você tenha gostado, que tenha compreendido como foi as causas, o contexto histórico, as causas do conflito, os trâmites que envolveram a Revolução Russa. Tá certo?
Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, com todo mundo, tá certo? Com o máximo de pessoa possível. Se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a adicionar, alguma pergunta a fazer, a gente tá deixando uma caixinha de perguntas aqui embaixo desse episódio. Se você quiser mandar algo mais longo, você também pode mandar pelo Instagram, né? @historiainversões, lá no nosso direct, ou pode mandar por e-mail. O e-mail também tá na descrição desse episódio, tá certo? Não esquece de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo, né? Para não perder os próximos episódios. E se você está ouvindo pelo Spotify e gosta do que a gente está produzindo aqui, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, tá certo? Que vai fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza? Então, por esse episódio é isso. Valeu e até uma próxima. Você acabou de ouvir um episódio do História em Versões.